Olá, estamos começando mais um episódio do podcast 2 ou Mais. Sejam todos bem-vindos e mais uma vez é de praxe, eu não posso deixar de falar. Convido você a se inscrever no nosso canal, deixar aquele famoso joinha aí. Não paga nada, né? Não paga nada. A gente tem conteúdo aqui para lhe oferecer, eu sei que faz sentido. Então, nos ajude também, né? E ajude também a compartilhar este episódio com outras pessoas. Se fizer sentido para você, compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas também possam receber essa informação. Então vamos lá, se inscreve no canal e deixa o joinha aí. E hoje vou estar recebendo aqui ela, que é uma terapeuta incrível, e hoje está aqui, né, mais uma vez, né, estamos gravando a parte 2 com ela, porque tem muitas novidades. Estou recebendo hoje Manu Souza, que está aqui nos agraciando com essa presença e tá cheirosa, viu? É o mínimo. Ela perfumou aqui o estúdio hoje. Mas enfim, Manu, seja bem-vinda, tá? Muito obrigado por mais uma vez você estar aqui. Recebi várias mensagens do seu primeiro episódio, várias pessoas, vários colegas falando que bom, vários insights você deixou, então não podia deixar de fazer esse convite novamente. E agora, nessa nova sua trajetória, que já já vocês que estão aí vão ficar sabendo, mas aguarde. Seja bem-vinda. Obrigada. É uma honra imensa estar aqui novamente. Compartilhar um pouco do conhecimento é sempre maravilhoso. É o que eu gosto de fazer, é o que eu nasci para fazer, né? Não adianta a gente saber e não distribuir o que a gente sabe. Então, é um prazer e uma honra imensa estar aqui mais uma vez. Agradeço muito o convite. Que bom, então você que está aí já sabe, né? Fica até o final que você vai ver quanta novidade ela vai trazer aqui hoje. Bom, Manu, a gente estava no nosso bate-papo aqui antes, né? Fala pra gente como está, mais uma vez, né? Ela está se tornando especialista em decisões e em transição de carreira. Essa que, se você está em casa, você está com dúvida de tomar decisões, se você está se sentindo preso, né, a fazer uma transição de carreira, se o universo está lhe chamando para você exercer esse chamado, tá aqui, ó. Manu, a mulher virou especialista, né? Ela que sabe falar sobre transição de carreira, sabe falar sobre decisões e decisões que não são fáceis. Então fala pra gente como é que está esse novo ciclo, né? Você que encerra um ciclo mais uma vez, mas inicia outro. Como é que tá isso aí? Radiante. Eu venho, como você falou, de movimentos de fechamento de ciclo para abrir novo. E todos os meus ciclos, eles foram imensos. Eles vieram com impacto de uma mudança de 180. Eu gosto do 180 porque o 360 leva a gente de volta para o mesmo ponto. Então, assim, me deixou realmente de cabeça para baixo. E todo fechamento de ciclo, ele é necessário ser feito de uma forma tranquila para que a abertura dos novos sejam prósperos, abundantes, felizes, com menos impacto e mais fluidez para você chegar onde você quer chegar. Eu venho de fechamento de ciclo de empresa familiar, fechamento de ciclos pessoais, abertura de novos ciclos, transição de carreira, várias carreiras, várias coisas diferentes, de movimentos diferentes dentro do mesmo contexto. Então, assim, tudo que eu vou fazer, embora traga o medo, mesmo conhecendo o que eu vou fazer, tendo clareza e confiança onde eu estou colocando o pé, não deixa de abalar o emocional. Não deixa de tomar aquele susto. Faz o e agora? Para onde eu vou? Será que isso vai dar certo? Mas organizando, planejando, pensando direitinho, eu vou indo e vou abrindo o caminho e fazendo assim. Eu consigo te levar para esse lugar que eu fui. Então, assim, eu sou prova viva de que dá certo, de que movimentos, fechamentos de ciclo, abertura de novos, dá para fazer de forma tranquila, mesmo tendo alguns impactos emocionais. É o que eu digo, né? É se permitir, né? Como eu falo, se a gente falar agora, vamos entrar num carro e vamos para São Paulo. Eu não sei a estrada, mas se a gente se colocar na estrada, a gente vai chegar lá, né? Se a gente errar o caminho, a rota, a gente vai voltar e vai conseguir chegar com o GPS. Hoje tem o GPS, né? Tecnologia. Se não tiver internet ali, a gente vai sair perguntando, mas a gente vai chegar lá. Porque você já sabe aonde você quer chegar, você já sabe qual é o destino, né? Então, você que está em casa, se permita. Então, desde já quero deixar as redes dela aí, tá? Manu Souza, terapeuta. Arroba Manu Souza Terapeuta.
vai lá no Instagram, segue agora que você vai ver que tem muita novidade lá, tem muito conteúdo bacana. Então já segue lá e acompanhe, que você vai ver que vai ter muita novidade. Manu, nesse novo, né, início de ciclo, quais são os projetos? O que é que você está preparando? O que é que essa terapeuta está preparando aí Vem, para os men- pacientes? vem mentorias, vem consultoria, atendimento clínico também, que eu amo, vou continuar. E tá dentro do processo de mentoria, encontrar esse ponto. O ponto A, eu tô aqui em Salvador, eu quero chegar lá em São Paulo, meu ponto B. Como é que eu faço isso? Entendo quais são as raízes que não consigo levar adiante os meus projetos, o que é que me limita a chegar onde eu quero. O uso da flexibilidade para saber pivotar no momento certo. Aquilo não está dando para onde eu vou, então assim, quanto mais flexível eu sou dentro dos meus processos e eu entendo que eu tenho histórias, que eu tenho crenças, que eu tenho os meus antepassados que influenciam diretamente no meu eu hoje, ressignificando tudo isso, eu consigo ir melhor para onde eu vou. E aí eu consigo partir além de São Paulo, até Sim, pensando que meu ponto é São Paulo e eu chego além. sim, Então, veio esse processo, um olhar terapêutico para o ser integrado e levar para esse movimento de transição, seja onde ele quer chegar. E certo. independe de ser transição de carreira, de posição pessoal, é uma transição. Independe de onde seja, a gente vai conseguir trabalhar. Certo. Manu, como você se define hoje? Manu. Ai, que complexo! Vamos lá. Manu. Ai, uma mulher forte, independente, às vezes até com masculino muito alto, porque eu tenho um impulso de Sim. viver, eu tenho uma alegria de viver, um entusiasmo. A gente percebe nesse sorriso. Uma comunicadora, adoro me comunicar, mas eu gosto muito mais de ouvir. Às vezes fica até aquele mistério, assim, quem é essa pessoa, que muito mais E tem escuta uma do que fala. sensibilidade incrível, viu, gente. Vocês não têm noção. A sensibilidade que ela tem para ouvir. É um olhar sutil também, delicado. Uma língua afiada. Olha aí. Mas afiada para dar a resposta certa. Ela é Exatamente. assertiva. Objetiva, eu gosto de Sim. objetividade, então eu sou uma mulher resolutiva. Que fui aprendendo a adaptar e entrar e sair de qualquer ambiente, Isso aí. Uau. sendo eu mesma. E, além disso, sou leal, uma pessoa que eu me considero muito leal e fiel aos meus princípios, aos meus propósitos, aos meus amigos, às pessoas que convivem comigo. Sim. E mãe. Uau. Tá vendo? Não nessa ordem necessariamente, porque não em minoria, Sim. mas se eu olho para mim primeiro, o ser humano olha para a sua essência primeiro, ele consegue organizar onde ele chega. Então, antes de ser mãe, eu preciso ser Emanuele. Emanuele no nome de batismo, Manu no nome harmônico, que ficou mais doce. Sim. E aí eu entendo a minha essência e eu sou para o outro. Primeiro eu sou para mim, estou em harmonia em um relacionamento interno comigo, e aí eu sou para o outro. Sim. Manu, conversando, né, com alguns amigos homens, e a gente sabe que ainda hoje existem muitos preconceitos, né, com relação à terapia, homem fazer terapia, né? Hoje quebra-se muito, mas ainda precisa ser quebrado muito mais, né? Porque os homens ainda têm essa objeção. Eu não vou fazer terapia porque eu não sou maluco. Eu digo, você já está maluco em falar isso. Até porque aqui está uma pessoa que sempre pensou assim, né? Eu tinha isso muito forte. Não, terapia, psicanálise, isso é coisa de maluco. Eu não sou doido, eu não sou doido. Então, para que eu vou buscar? E hoje eu vejo que é uma ferramenta extremamente útil, né? E eu digo para todo mundo, terapia é vida. Terapia é vida. A Manu, hoje, como é que você hoje enxerga a importância da terapia na vida das pessoas? A gente tem caixinhas de surpresas que todo dia abrem uma nova. A gente não consegue entender que a gente não está bem até a gente começar a procurar. E o processo de terapia, autoconhecimento, ele não é fácil.
Quando a gente vai mexendo, vai encontrando várias dores. Ressignificar dor não é fácil. Mas homens façam terapia, porque os melhores resultados e mais rápidos são com vocês. Vocês não têm ideia de como melhora a vida. Verdade. No todo. Então, assim, cada vez que a gente vai tirando uma camada, a gente vai entendendo que a gente é melhor do que o que pensa. E consegue ser mais inteiro ainda. Então, assim, eu não me vejo sem fazer terapia. Sim. Mesmo sendo terapeuta, não me vejo sem fazer terapia. E hoje eu consigo olhar para o outro e falar, velho, essa questão não é sua. Essa questão é lá do seu passado, é lá da sua família, não é sua, você pode trabalhar isso. Tem muita gente querendo carregar as mochilinhas e os pezinhos que não são delas, né? E tem gente que, tipo, ela começa a desenvolver e ela olha para trás e diz, não, eu tenho que trazer aquela pessoa comigo. Só que a pessoa não quer, mas ela quer porque quer trazer com ela e acho que não vale a pena, né? E não dá para convencer o outro de fazer terapia, tem que partir de dentro. De dentro. A mudança, a gente muda a partir do momento que a gente deseja. E todo mundo muda. Fulano, ninguém tem síndrome de Gabriela. Exato. A gente pode mudar, desde que a gente queira. Muitas pessoas ainda têm, mano. É. Infelizmente, a gente ainda ouve muito isso, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Eu digo, meu Deus. Dá pra mudar. A menos que tenha um transtorno muito grave, mas se você não tem um transtorno muito grave, Hoje dá eu pra digo, ó, mudar. a mão está aqui. Você quer mudança? Vem comigo, né? Então, ainda hoje a gente se depara, né? E eu ainda acrescento uma coisa. Você quer mudança, vem comigo. Você não quer, eu respeito o seu processo, fica aí. Isso Na hora eu que tenho. você quiser vir, você é muito bem-vindo, mas eu não vou te carregar. Exatamente, exatamente. E isso eu falo para É o processo paciente da também. pessoa. Eu também falo. Eu digo, se você quer continuar aí, se está fazendo sentido para você, quem sou eu para dizer que não faz, né? Porque às vezes a pessoa precisa ainda ficar ali, vivenciar algumas coisas, passar por algumas dores para ver se desperta. E no meu movimento, em atendimento clínico, eu já coloco logo, o dos meus 50% eu vou dar os meus 100%. Mas os seus 50%, como é que você garante? Porque eu não tô aqui para ser muleta de ninguém. Perfeito. O início, a gente vai ter um processo, porque eu deixo disponível o meu WhatsApp, eu não converso com o meu paciente só no dia de atendimento. Eu tô ali sempre com ele. Quando chega determinado momento, eu vou entendendo que ele consegue ir sozinho, que ele não precisa ter um contato comigo o tempo todo. Sim. Aí é onde eu coloco, eu não sou muleta. Eu preciso que... eu gosto, adoro dar alta. Sim. Férias. Alta não, adoro dar férias. Olha, só te vejo agora de mês em mês, tá? Porque assim, só vem pra ajustar as questões. Refrigerar. Mas eu não tô aqui pra ficar com você eternamente. Nem quero ninguém toda semana ou toda quinzena comigo. Eu gosto, minha realização pessoal é entender que aquela pessoa vai, que aquela questão foi resolvida e ali ele tá pronto pra caminhar. E tem alguns pacientes, acho que você, né, já se deparou muito com isso, de achar assim que Manu vai me salvar. Manu agora é a que vai resolver. Eu já peguei paciente assim, né? E eu digo, não sou eu. A gente é uma ferramenta. A gente tem um caminho. Mas quem vai fazer isso é você. Quem se permite é você, né? E tem gente que já acha que tá com um terapeuta que já tá tudo resolvido. E eu escuto às vezes o feedback das pessoas, porque você fez isso. Eu não fiz nada. Exato. O processo aconteceu porque você quis. Eu te ajudei em um movimento, vou lá na condução junto com você, mas as coisas acontecem, a transformação acontece porque você se permite. E não é porque eu tô te levando a esse lugar. Eu tô ali com você, mas o movimento é seu, não é meu. Verdade. Manu, você, na sua fala ali, você trouxe algo, né? Você falou um pouco sobre a ancestralidade. Como é que você acha que isso hoje impacta na vida das pessoas, né? De forma positiva e principalmente a negativa, né? Como você trouxe ali, algumas coisinhas de estar carregando algumas coisas que não são dela, de coisas que ficaram lá atrás, mas que ainda reverbera ali. Como é isso? Para quem está, né, nos assistindo, para que entenda melhor sobre isso. Os ancestrais, em qual contexto?
Por exemplo, temos os ancestrais aqui, os nossos pais, que faz parte da nossa ancestralidade nessa vida. Enquanto. Só que a gente carrega geração. Nossos pais já vêm com as questões, as crenças dos pais deles, que já vêm dos avós, até 5 gerações estão presentes na nossa vida. Super verdade. Está escrito lá. Está escrito. Está na Bíblia. Até 5 gerações. E se a gente for colocar pela parte da neurociência, além desses ensinamentos verbais, a gente está carregando as células deles. Então, as pessoas não morrem necessariamente quando elas fazem a passagem, porque elas estão ali vivas dentro dos outros que vai passando pelas células. Então, esses conhecimentos, e está no inconsciente coletivo, esses conhecimentos eles vão sendo passados de geração a geração. Eu aprendo. Então, dessa vida, por exemplo, o que a gente aprende hoje? Por exemplo, o homem não chora. Aí, escuta lá na infância. Menino não, você não é homem não? Tá chorando por isso? O menino bateu o dedo, tá doendo. Não chore não porque você é homem. Aí cresce com isso. Cresce com que homem não chora. Aí o homem está casado, adulto, casado, com seus filhos, tá passando por questões muito dolorosas. Aí tem aquela vozinha. Homem não chora, homem não chora. E guarda onde isso? Então, cria uma capa, uma casca, e aquela pessoa tá ali com dor dentro. Que trabalhando isso, essa ancestralidade, deixando essas crenças com os nossos antepassados, a gente pode entender que ali sim existe uma pessoa. É um homem sim, mas é um homem que tem uma sensibilidade e que tem direito de expressar as emoções do jeito que elas são. Porque se emoções não fossem para ser sentidas, elas não existiam. Perfeito. Um livro que eu gosto muito, porque eu gosto de colocar atividade de casa para os meus pacientes, e um livro que eu amo, ele é um livrinho simples, O Homem Preso na Armadura. Gente, ele é lindo, e ele fala exatamente desse contexto. Quantas armaduras a gente coloca, e quando a gente quer tirar as armaduras, a gente não sabe nem como. Sim. Então é um livrinho que eu geralmente passo nas primeiras sessões, é esse. O Cavaleiro Preso na Armadura. O Cavaleiro. Fica aí de indicação, porque é um livro muito lindo. Eu acho que ele não chega a 70 páginas. Tá vendo? Você que está em casa, o Cavaleiro Preso na Armadura. Aí, faça esse investimento, né? Faça esse investimento. É maravilhoso. E é verdade, né, Manu? Como eu falei, né? Eu tinha muito essa visão, eu tinha muito esse pensamento de, como eu disse, achar que homem não faz terapia, de achar que isso era coisa de maluco. E muitas vezes também por conta das vivências que nós tivemos, da criação que tivemos, do que ouvimos, né? Que a mulher que tinha muito mais essa percepção, isso vem desde lá de trás, né? Quando as mulheres cuidavam das crianças e o homem que saía ali para prover, né, o alimento. Então, o que é que eu vejo ali? A mulher ela tem uma visão muito mais ampla, porque ela tinha que dar conta de menino e tal, então ela tinha que estar o tempo todo, né? E o homem muito mais focado em olhar a presa para bater, para poder trazer, né? Então, eu vejo que essa era a visão, né? Desde lá de trás. Então, isso vem, né, passando de geração em geração, e muitas pessoas acabam se colocando nesse lugar, né? De achar que homem não chora, que homem não tem sentimento, que homem não pode ser fraco, que homem não pode ter aquele dia de se sentir mal, de se sentir para baixo. E isso vai levando as pessoas para um lugar que não é muito legal, porque, como você disse, né, são muitas armaduras, e quando elas percebem que essas armaduras estão sendo rompidas, eu acho que é aí que vai chocando, porque ela vai dizendo, eu não sou tudo isso, eu não sou esse estereótipo que colocaram em mim, né? E aí é onde vem, acho que é mais ou menos isso mesmo, que eu entendo, a minha visão. É como se tivesse vestido de uma armadura, a armadura começa a ficar frágil, começa a abrir brechas, e aí entra a depressão, né? Entra várias síndromes, entra várias coisas, né? Por conta dessas percepções que vem lá de trás. E uma coisa que você falou, né, ali, que acho que chama a atenção, quando você fala sobre o olhar para dentro, né? E aí tem aquela frase de Jung que diz, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.
o que é que você pode trazer, Manu, para quem está nos assistindo, esse olhar para dentro, né? Como é que a gente pode despertar olhando para dentro? Entendendo as fragilidades e aceitando. Eu não preciso colocar a minha armadura, que eu sou forte e boa o tempo todo. E que eu preciso realizar isso, e que eu não posso cair por causa disso. Mas entendendo e aceitando as minhas fragilidades também. Perfeito, perfeito. Nem todos os dias a gente tá bem, não significa que eu sou uma pessoa fraca. Mas quando eu entendo as minhas forças e as minhas fraquezas e consigo manter o equilíbrio olhando para dentro e aceitando quem eu sou, como eu sou na minha essência, aí entra o processo de terapia. Isso a gente vai diminuir a necessidade de validação. Fortalece a segurança. Porque eu sou isso. É muito mais o eu sou do que o que eu tenho. Então eu sou sim essa pessoa. Quando você me perguntou quem é você, eu sou isso antes de ser aquilo É muito ali. mais o ser do que ter, né? Muito mais. Então quando a gente olha pra dentro, é quando a gente vai entender que eu sou isso aqui, sim. E somos diamantes. Várias facetas para completar um todo. E só é bonito quando ele tá inteiro e lapidado. Verdade. E se a gente parar para ver, até os filmes, né, de super-heróis, os próprios super-heróis que tem ali com aquelas, os peitos de aço, os caras que são invencíveis, eles têm os momentos de fragilidades, né? Tem os momentos que eles vão se curar, que eles vão tiram os momentos para cuidar de si, né? Se a gente olhar para esses filmes achando que os super-heróis, Superman, Batman, todos eles têm os seus momentos de fragilidades, não é verdade? Filmes, desenhos. Eu sou apaixonada. E eu sempre tô pontuando alguma coisa. Hoje eu já tenho um olhar Diferente, né? diferente para assistir qualquer filme. E eu levo isso Sim. pra. Você lembra em tal filme? Eu tava lembrando dele hoje. Fiona. De dia de um jeito, de noite do outro. Isso se aplica para tanto. Cada filme, cada desenho, cada animação, ele vai ter um ensinamento diferente. Que se a gente começa a olhar para aquilo ali de Sim. um outro contexto, a gente vai ver a quantidade de aprendizado. Não é só um filme, não é só um desenho que tá ali, não. Ele tem um ensinamento incrível. É o que eu digo, depois que você está terapeutizado, o seu olhar muda. Então, tá vendo, gente? Façam terapia. Porque depois que você fica terapeutizado, você enxerga tudo de forma diferente. Até se o outro lhe xinga, você começa a entender que não, tá legal, é porque ele não tá no dia bom. É sobre ele, não é meu. É totalmente diferente. Manu, como a gente iniciou a nossa conversa, né? Especialista em transições de carreira, em tomadas de decisões. Como é que hoje, o que é que você pode trazer para a gente, né? Como é que você tomou essas decisões e o que é que você pode deixar para quem está passando por essa fase, né? O que é que você pode trazer ali para as pessoas enxergarem? E só uma coisa antes de você responder. Fique até o final, fique até o final, porque vai ter uma grande surpresa aqui. Ela vai trazer aqui uma ferramenta que, se você ficar até o final, você vai ver quanto benefício vai te trazer. Você vai sair desse episódio e vai dizer assim: caramba, agora para eu tomar as decisões vai ficar mais fácil. Então acompanhe até o final, que ela vai trazer algo incrível aqui. Mas vamos lá. Clareza. Ter certeza daquilo que eu queria. Embora eu seja uma pessoa, uma leonina impulsiva, que tem energia, eu simplesmente vou. Ter clareza nas decisões. Ter certeza de onde eu quero chegar e do que eu quero fazer. Quando eu começo a colocar isso assim de uma forma, isso está incluso no que eu vou ensinar daqui a pouco. Isso. Quando a gente começa a ter clareza do que quer, de onde quer chegar, entendo qual é o meu propósito, o meu objetivo de vida, Tudo flui. tudo flui. Porque o fator dúvida, ele começa a ser minimizado. Então, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar e por que que eu quero chegar nisso. Não é só assim, eu quero ir na academia. Porque tá todo mundo indo, tá na modinha. Não.
eu vou entender. Meu corpo vai, em um determinado momento, ele vai rejeitar, porque não é bom, não é gatinho. A gente acostuma e passa a gostar. Quando eu entendo os motivos de estar indo. É qualidade de vida, é saúde, é movimentação. Então, eu tenho todo esse movimento que eu vou entender por que que eu estou fazendo aquilo. Meu cérebro vai aceitar. Sim. E aí eu vou lá e tomo minha decisão e faço. De forma segura, mas eu sei qual é o meu objetivo, eu sei por que que eu estou fazendo aquilo. Então, Sim. quando eu tenho clareza e certeza do que eu quero, eu consigo peitar a parte pesada. Pesada, né? Porque mudança, ai, é lindo. Não, tem a parte negativa Mudança assusta. também. É novo. E vai ter aquela partezinha também assim, eu vou desistir. Não tá bom, não. Eu vou voltar lá para a zona de conforto que estava melhor. Sim. Mas se eu tenho clareza do que eu quero, eu faço, não, eu não desisto, não, eu sigo. Exato. E como a gente pode ter essa clareza, mano? Eu gosto. Olha, tá ficando fácil para ela, gente, que é mulher terapeuta nata. Eu gosto de utilizar uma ferramenta de o que eu perco e o que eu ganho. No final. Pois é. No final Eu vocês faço vão... hoje pra tudo. Pois é. No final vocês vão ver. Então aí, ó, como você ter clareza da tomada de decisões. Não perca. Fique até o final, porque você vai ver. Vai ter uma ferramenta incrível. Então acompanhe até o final. E simples. Super simples. Só que é diferente quando a gente visualiza. Assim, às vezes a gente procura o difícil, Uhum. o complicado, fica querendo inventar a roda. E Não precisa. não precisa, já tá Eu estava lá. conversando com isso com o nosso colega aqui, nosso diretor aqui, com o Felipe, né? Antes de você chegar aqui, eu estava falando isso com ele, né? Que é diferente quando a gente visualiza, quando está aqui, a gente tira daqui, coloca no papel e a gente começa a visualizar e fala, nossa, era isso, né? Começa a ficar muito mais simples, né? Para você que está acompanhando, não posso deixar de falar aqui, tá? Dos nossos patrocinadores. Então, mais uma vez, quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores Gelo Baiano, né? Você que vai fazer sua formatura, seu casamento, sua festa, você que tem seu restaurante, seu bar, entra lá agora, ó, @Gelo Baiano Off. Então, no final são 2 O's, né? E o F. Então, Gelo Baiano Off são gelos saborizados, né? E aí você pode fazer seu drink lá, você pode fazer seu drink, também dá para fazer drink sem álcool, tá? Você vai fazer seu drink lá com água de coco, tem sabor de melancia, sabor maçã verde, tem sabor de coco, tem vários sabores lá e é super diferente. E nesse calor também é super refrescante. Então, super indico aí para você que quer fazer sua festa, você que tem seu bar, como eu falei, seu restaurante. Entra lá agora, né, Gelo Baiano Off, e você pode mandar uma mensagem, né? Os meninos tá lá, a equipe tá lá pronta para te atender. Deixar um abraço aqui para Matheus, que são os dois, né? Os sócios, até no nome os caras foram sócios, é os Matheus. Então deixar um abraço aqui para Matheus, deixar um abraço também para Cristiano, que é o gerente lá de operação, e toda a equipe deles lá do Gelo Baiano. Não posso deixar também agora de falar, né, desse parceiro nosso aqui, a House Barbie. Um abraço aí, né, para Vini, mão de tesoura. Amanhã eu tô aí, né, para você dar um grau aqui nos telhados que ainda tem aqui. Então, um abraço aí para House Barbie. Um abraço aí, Vini, né? Vini, mão de tesoura. Ele disse que é o cabeleireiro dos artistas. Eu digo ele, eu não sou artista, né? Ainda, ou não percebeu. Mas, enfim, realmente o cara corta aí hoje os cantores aí do pagode baiano, enfim, um monte de jogador de futebol. O cara corta o cabelo de um bocado de gente. Um abraço aí, Vini, mão de tesoura. Um forte abraço aí. E você, se quiser saber onde fica a House Barbie, entra lá também no Instagram dele, @Vini com Y, mãos de tesoura. Você vai lá no Instagram dele, você vai ver o endereço, vai estar lá tudo certinho, os horários de atendimento. Então, um abraço aí para esse parceiraço aí, Vini, mão de tesoura. E voltando aqui, né, para Manu, então você também que está nos assistindo, não deixe de seguir as redes sociais dela, tá aqui, ó, Manu Souza, psicoterapeuta transpessoal sistêmica. Então vai lá, @Manu Souza Terapeuta. tudo junto. Tudo junto. Então pronto, Manu Souza terapeuta, eu pensei que tinha um ponto. Não tem ponto. É Manu Souza terapeuta, tudo junto. @Manu Souza terapeuta.
vai lá e segue as redes sociais dela. Mas também aqui na descrição do nosso vídeo vai estar aqui as redes sociais dela, vai estar também as redes sociais aqui de todos os nossos patrocinadores. E você que quer ser um patrocinador, um colaborador nosso, é só você mandar também um direct para a gente que a nossa equipe vai te responder aí e a gente vai ver como é que pode fazer isso da melhor forma, tá bom? O espaço está aberto. Manu, como a gente tem visto, né, hoje, sobre isso cresce cada vez mais no mercado, sobre os influenciadores. Né? E o que é que eu percebo? Eu percebo que muitas vezes eles têm uma mudança muito brusca na vida em si. Né? Da noite para o dia um vídeo viraliza, é muita exposição, muitas vezes de forma repentina também eles começam a ter uma prosperidade financeira, né? Como é que isso fica? E outra coisa também, são muito jovens, né? Tem gente que viraliza ali com 16, 18 anos, ou seja, ainda está numa crescente de formação, de entender, de sair de uma adolescência ali para uma fase já adulta. Como é que fica isso, mano? Como é que você entende hoje, né, essa galera aí? É um ciclo, né? É uma abertura de um ciclo novo, muito novo, e que a maioria das pessoas não está preparada, porque vem a exposição. E a partir do momento que a gente se expõe, a gente está vulnerável a ouvir a opinião do outro. Se eu E uma não... coisa, mano, desculpa te interromper, mas veio aqui muito forte isso. Você falou de ciclo, e muitas vezes sai de um ciclo sem fechar. É uma explosão. É a noite, de um dia para a noite. Então, tudo que eu conhecia como verdade muda de uma hora para outra. E aí eu fico assim, perdida no meio. Não tenho essa interseção. Eu tô perdida no meio entre um ciclo e outro. E muitas vezes perde até a identidade. Porque quem eu era ontem e agora? Quem eu sou hoje? Onde é que eu vou estar? Que meio é esse que eu vou estar participando agora? Porque muda completamente. Muitos saem de locais bem humildes e vão a outro ponto muito diferente, que não sabem ainda como é esse fortalecimento de identidade. Então, perde um pouco da essência. E quando a gente não tem a essência fortalecida, a certeza daquela identidade, mesmo a gente sendo mutável, a gente muda todos os dias. Eu não sou a mesma pessoa que eu acordei hoje de manhã, graças a Deus. E se a pessoa me disser que tá igual a ontem, o ano passado, eu olho e logo faço, tá com defeito. Então, vem esse processo de mudança de identidade. Aí vem, eu tô exposta. As pessoas vão dar opinião na minha vida. Então, se eu não tenho a certeza de quem eu sou, do que eu quero, quais são os meus objetivos, metas de vida, as minhas seguranças, o processo pode ser muito complicado se não tiver um acompanhamento terapêutico. E aí pode desencadear crises de ansiedade, processos depressivos, como nós já vimos vários. Isso que eu ia falar, né? A gente consegue visualizar aí, porque não é uma exceção, não. A gente já viu vários, né? Vários, depressão, processo até de suicídio mesmo, Sim, né? E como lidar com isso, né? terapia. Terapia é vida. Quando você entende quem você o que o outro vai falar sobre mim é a opinião do outro. Isso. Ali é sobre o outro. Eu sei quem eu sou e tá tudo bem. Aí eu volto ao que você falou. Eu entendo que a opinião do outro tá tudo bem. É o ponto de vista dele, é um interessante ponto de vista. E ponto de vista, existe 1 milhão para cada coisa. Se a gente for olhar, se a gente entregar uma caneta a uma pessoa e perguntar o que é isso, cada um vai definir uma coisa. Se eu entrego um lápis de cor a um artista, ele vai dizer que é um instrumento de trabalho. Se eu entregar uma criança, vai dizer que é um brinquedo. E é um lápis de cor. É a mesma coisa. E se for levar na fábrica, é um objeto de lucro. Verdade. Então, é você entendendo quem você é, que você consegue se... É uma palavra forte e ela não coloco como taxativa, mas é um processo meio que de blindagem. De você não permitir que o outro influencie diretamente na sua essência, em definir quem você é. Sim. Você tendo definido, pronto. Tem alguns amigos meus que assim, a gente conversando, ele fala, eu tô pensando, eu digo, para com essa conversa de pensar. Porque se você pensar demais, você vai ficar na inércia, você não sai do lugar.
né? Sonhar é bom, o problema do sonho é a realidade, né? É. Então eu digo para ele, toma vergonha na cara e começa a fazer, pô. Se permita, né? Se permita, porque às vezes o cara sabe que está com problema, ele sente, né, o problema, muitas vezes o corpo dele está falando, está gritando, né? E ele sente dores e às vezes faz exame, faz isso, faz aquilo e não dá nada, mas a dor continua ali. E ele acha que é só uma dor. Só que aí fica um mês, 2, 3, e aí quando ele se permite, né, a de fato, como você falou, a se entender, a entender de onde veio aquela dor, ele fala, caramba, eu não sinto mais, né? Como eu já contei aqui, eu passei por um processo assim, né? Então, assim, foram 10 anos tomando remédio para gastrite. Um amigo fez uma intervenção comigo, a dor sumiu, né? A gastrite sumiu. Então, assim, não tomo mais o remédio. E ainda fiz muito descrente, né, do processo em si. Porque quando ele falou que ia fazer o processo, eu falei, tenho nada a perder, vou fazer, mas sem acreditar. Mas eu fiz e funcionou. Então, é o que eu digo, a gente tem que se permitir, né? A gente tem que entender, como você traz isso muito bem, quando você fala da gente olhar para dentro e reconhecer, né, as nossas dores, as nossas fraquezas, entender que nós não somos uma capa o tempo todo, né? Porque não dá para você sustentar uma capa de um super-herói o tempo todo, porque como a gente falou, nos episódios, nos filmes, você vai ver, eles não sustentam isso 24 horas por dia. São os momentos, né? E quando eles estão nos momentos de fragilidade, eles se permitem, né, ser frágeis. E a vida é feita de momentos. Ninguém é Exato. feliz o tempo todo, todo. ninguém é triste o tempo Exato. todo. São E se momentos. fosse uma coisa que linear, não teria graça, né? Veja que as batidas do nosso coração, ela, né, não é quando é linear, é porque, como diz, morreu. Morreu. Então, a gente precisa entender isso, as pessoas precisam entender isso, né? Porque muitas vezes os rótulos, né? Eu mesmo passei muito por isso, né? Sobre os rótulos que colocavam, né? Pastor não tem problema. O pastor agora falou alto, falou mais forte, o terapeuta está com problema. Peraí, advogado não tem processo judicial, peraí, por que não? Né? Então, assim. O que eu ouvi foi assim, e você, dentro da religião, você assim, na religião, e você desse jeito, aí assim, como eu disse inicialmente, como eu tenho a língua afiada, eu disse, ainda bem que eu tô lá, porque se eu não tivesse, eu tava muito pior. Se eu não fizesse terapia, eu estava muito pior. Ainda bem que eu faço. Não quer dizer que eu não seja humana, ou mais ou menos humana do que qualquer pessoa. Sim. É pastor, mas tem sentimento. É terapeuta, mas tem sentimento. E pode surtar e tá tudo bem. E surta e volta. Sim. Volta pro eixo, pronto, tá. E tá tudo ok, né? Tá tudo certo. Recentemente eu passei por isso com meu filho, né? Ele tinha aprontado e aí eu fui duro ali, subi o tom. E ele parou, ficou me olhando assim, eu falei, eu falei, que bom que você viu que eu não sou isso aqui o tempo todo, que uma hora ele sobe, né? Para ele foi diferente. E é importante também, né? É importante que a gente se permita, né? Sem culpa, né? Claro, sabendo das nossas limitações, sabendo até onde a gente vai. Não significa que a pessoa vai explodir e fazer besteira. Mas é tudo dentro ali de um racional, de um lógico, né? E faz parte, né? Faz parte porque a gente não é máquina, né? Não somos máquina o tempo todo. É muito bacana nosso bate-papo aqui. Se está fazendo sentido para você, mais uma vez, clica o dedinho aí, ó, naquele joinha, né? Deixa aí o famoso like, não paga nada. Aproveita, se inscreve no nosso canal. Nosso canal, o intuito aqui é a gente trazer várias histórias que conecte com você, de trazer vários insights, vários direcionamentos, ensinamentos. Então, é exatamente isso, é a gente trazer convidados, né, que possam agregar algo na sua vida. E eu tenho certeza que, de alguma forma, a gente contribui para isso. Então, por favor, te convido, se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha aí, porque isso só fortalece o canal, tá? E não paga nada, é de graça, né, Manu? E quanto mais pessoas, mais envios, mais conteúdos Exatamente. vão ser entregues que vão acrescentar na vida de cada um. Exatamente, exatamente. Manu, a gente tá vendo agora aí, né,
essa situação, como a gente trouxe a questão dos influenciadores, e agora aí, né, tá tendo aí as prisões, né, de algumas coisas sobre casas de apostas, de joguinho e tal. E tem, né, uma influenciadora que ela é muito famosa e recentemente ela foi presa. E aí, não quero tratar sobre a prisão, não é sobre isso, mas assim, como é que fica em casa? Porque ela tem uma filha, eu não sei se é um filho ou uma filha de 12 anos, salvo engano. Como é que você acha que fica a cabeça de uma criança, né? De repente vendo ali que basicamente não teve nenhum crime, não teve nada ilícito, que aos olhos daquela criança, tá? Não estou dizendo que o que ela fez ou o que ela não fez, se é ou se não é. Eu estou falando no entender dela, né? Que ela não viu a mãe cometendo, tipo, matar alguém, né? Não é bem isso. Mas como é que fica, de repente, para uma criança ver seu pai, sua mãe, né, ser retirado ali? Como é que você acha que... E o que é que você pode também, como terapeuta, o que é que você acha? Qual é o seu entendimento também? O que é que isso pode reverberar na fase dela, né? Adolescente, adulta? Quais são as consequências disso? É agressivo. O fato. Se a gente olhar o fato isolado, é um rompimento agressivo. Uhum. Né? Ela pode não ter conhecimento da causa, mas o que, que ela está vivendo? A mãe dela sendo retirada dela. E aí pode, cada um vai entender de uma forma, mas pode gerar consequências graves, como revolta ao sistema, a, a revolta à própria mãe. Você fazia coisas erradas e não me disse, então a partir de agora eu também vou errar. Repetição de ciclo ou negação. Então, é interessante também um acompanhamento a essa criança para entender como aquele fato está na vida dela, porque é trauma. Uhum. E o trauma, ele é interessante ser trabalhado porque a gente carrega. Sim. O evento aconteceu, o evento foi pesado, mas o trauma ele vai reverberando a vida toda. E ali pode trazer inúmeras consequências. Cada um não dá para assim, para fechar o que é que a pessoa vai sentir, porque cada ser humano Sim. é único. Mas vai ter, sim, consequências impactantes se não for olhado. Pode não acontecer agora. Pode. Mas se mais na frente acontece um evento que venha desencadear esse gatilho, ele pode vir à tona de novo. Então, assim, aconteceu, eu não senti nada. Tá, não sentiu nada agora. Mas se vem um evento lá na frente, vem de uma forma gritante e que você não vai entender porque que aquilo ali, naquele momento, tá causando aquilo tudo. Eu, por exemplo, sofri um incidente, porque não chegou a ser um acidente de carro. Para mim, tava tudo bem. Uhum. Não aconteceu nada, só os danos no carro. Então, assim, a gente saiu do carro, todo mundo caminhando, tava tudo tranquilo. Tava dirigindo dentro da cidade. Quando foi pra BR de novo, eu tive crises de ansiedade na BR. Caramba. Não entendia por que aquilo estava acontecendo, mas sentindo meu corpo ali todo passando mal. E gerenciando aquelas crises, respirando, fechava os olhos, voltava e O corpo dando sinais. o corpo dando sinais. O medo gritando. O evento voltou à tona na primeira viagem que eu fiz. Foi rápido. Tudo bem que meu corpo resolveu responder dessa forma. E eu consegui entender só depois, quando a gente parou, que eu comecei. Porque eu precisei parar o carro. Eu não estava conseguindo gerenciar minhas crises. Caramba. E em Pernambuco. A viagem para Pernambuco, que assim, não tem muito acostamento, não tem Sim. muito movimento. Então, quem conhece as estradas de Pernambuco tem um pouco de noção do que eu tô falando. Então, não tinha onde parar. E ali eu passando mal e gerenciando, porque é uma das coisas que eu ensino também na terapia, é você aprender a gerenciar as suas questões. E ali eu até entender que aquilo ali veio daquele evento. Então, assim, o evento traumático aconteceu e o trauma eu estava levando. Até ressignificar o evento. Quando a gente ressignifica um evento, ele deixa de ter um impacto tão grande. Vai se livrar completamente? Não tem garantia de nada, a gente não tem garantia de nada. Mas a gente tem ferramentas, recursos para poder ir gerenciando aquele evento traumático, que foi o do rompimento. A forma brusca que você está em casa e chega polícia em sua casa e carrega sua mãe. Peraí, o que é isso? Então, e entra uma questão de o que é certo e o que é errado.
para ela aquilo ali estava certo, então se eu acredito que aquilo ali está certo, eu prego que aquilo ali está certo para quem está perto de mim, o outro acredita e está tudo bem. E chega uma outra pessoa e diz assim, não, o que você está fazendo é errado. E aí, onde é o certo e onde é errado, como é que gerencia isso, como é que organiza isso dentro da cabeça de um adolescente? E se não organiza, fica totalmente incongruente, né? Fica. Eu atendo alguns adolescentes que passam por questões também que o ponto de vista dele é completamente diferente dos adultos. Uhum. E o adulto, ele coloca aquilo ali como se o adolescente estivesse compreendendo aquela questão de acordo com os fatos dos adultos. E não é necessariamente assim. Você trouxe um ponto que, de fato, é isso mesmo, né? E me chama a atenção. Recentemente, eu estava atendendo um paciente e ele falava, né, da perda que teve com seu pai. E ele perdeu o pai muito jovem ali, ele com 11, 12 anos. Ele tinha noção que ele perdeu o pai. Para ele estava tudo certo, ele já tinha mais de 20 anos, né, que o pai tinha morrido. Então, assim, ele entendia. Mas quando a gente foi entrando nos processos e tal, ele conseguiu ver que, na verdade, ele não tinha a sensação que o pai simplesmente morreu. A sensação muito maior é que o pai abandonou, né? Porque foi rompido algo ali e ele não conseguiu entender, né? Então, para uma criança, aquilo fica muito forte, né? Por que que partiu agora, né? E isso fica muito solto, como você trouxe. Então, para uma criança que vê de repente, né? Esse fato, isso me chamou a atenção pela idade dela, né? E eu falei, pô, acho que é bacana a gente trazer isso até para as pessoas que estão nos assistindo começar a ter um olhar, né, diferente também, de ter uma atenção maior para essas crianças, para esses adolescentes, para ver como as coisas vão se encaixando e entendendo que sim, que o que a gente vivencia na adolescência, na infância, isso vai reverberar nas nossas fases adultas. E muitas vezes, quando a gente chega na fase adulta, a gente nunca tem noção que foi algo lá de trás, né? Porque a gente fala, não, eu sei, isso aconteceu e tá tudo certo. Mas é aquilo, quando a gente entra, né, na casinha, que a gente começa a olhar as coisas, a organizar, a gente vai vendo que realmente, de fato, isso precisa ser colocado no lugar certo, né? Aí então assim, eu tenho a minha vida, eu com meus 41. Como é que... Com carinha de 31, gente. Quem disse que essa mulher tem 41 anos? Carinha de 31. É muito mais fácil eu ir no mundo da minha filha que tem 20 do que querer trazer ela para o meu. Ela não tem essa vivência, essa experiência que eu tenho. Então, quando a gente vai estabelecer o rapport, que é o processo de você estar ali comunicando com o outro, entrando no mundo do outro, então o que é mais fácil? Você vai no mundo do outro, você coloca os dois pés no mundo do outro e fala a linguagem que ele compreenda. O que eu venho fazendo de pouco para trazer ele para o meu mundo? Eu coloco um pé no meu mundo e um pé no mundo dele, para que ele comece a entender o balanço. Aí eu consigo trazer ele aqui para o meu mundo. Para que ele venha entender o que eu estou tentando falar com essa visão que eu tenho aqui. Mas se eu tento puxar uma pessoa para o meu mundo, ele não vai compreender, porque é uma criança, ela não vai compreender a visão do adulto. Uma criança que passou por alguma coisa, eu tenho que ir lá entender como ela está sentindo. Como é que ela está dentro daquela sensação, daquele evento. E aí eu consigo trazer ele para cá para ressignificar. Não dá para chegar para uma criança que caiu e dizer, não caiu não, não machucou não, caiu, machucou, tá doendo. Não, não tá doendo não. Tá doendo. Sim. Então, sim. beleza, machucou, agora a gente limpa, porque vamos pensar, uma criança que caiu de bicicleta na rua. Ralou, tá com areia e tá ardendo. Sim. E a criança não vai querer que lave, que esfregue aquilo ali para poder não infeccionar. Eu vou lá e explico para ela o que é que pode acontecer. E depois eu venho, consigo convencer a criança a vir a fazer a higienização daquilo ali. Então isso é um exemplo simples, mas que se a gente for olhar a grandeza disso, é o rapport. Sim. É quando eu consigo trazer a pessoa para o meu mundo, para entender por que aquele evento ali é necessário. Ou então, muitas vezes eu já vi pais até cobrando, tipo, a criança caiu, derrubou alguma coisa, seu lerdo, né? Começa a julgar ali, você tocou nesse ponto da criança. E eu fico hoje, né, com esse olhar mais terapeutizado, a gente olha assim e digo, meu Deus, né? Culpando a criança. Porque ninguém vai derrubar nada porque quer, ninguém vai cair porque quer, né? Às vezes derruba, eu ouvia muito isso lá no interior, mão mole, mão boba, né? É lerdo, a mão como é tão lerdo que até a mão é mole.
Eu falo, eu olho assim e digo, gente, não é bem por aí, né? A gente tem que ter um olhar mais clínico mesmo, porque aquilo que a gente está falando para a criança, lá na frente vai ter uma conta, né? Vai ter uma conta. Eu vou tomar como verdade. Exatamente. Né? Por isso que a gente vê vários adultos hoje aí que na hora de falar para alguém se treme, tem medo, porque esquece daquilo. Cala a boca, menino. Né? Criança não fala Não onde o fala. adulto tá falando. Aí a criança fica lá assim, eita, eu não posso falar, então o adulto não pode se expor. Eu não aprendi a me expor na frente dos outros que são maiores ou mais velhos do que eu. Perfeito. E muitas vezes, você tocou nesse ponto, né, das crianças, e aí me fez refletir aqui. Muitas vezes, você dá um tratamento a seu filho, mas se o filho de um amigo seu chegar em sua casa e derrubar alguma coisa, você diz, não tem problema. Caiu aqui e a gente limpa. Mas se é com seu filho, e às vezes você quer dar um tratamento melhor para fora e não está dando um tratamento bom dentro, né? Como é que fica isso, né? Para as crianças, às vezes ela percebe, tipo, poxa, se fosse eu, meu pai fazia isso, isso, mas não foi eu, né? E eu vejo que muitos pais trazem essa questão da comparação, né? Porque você derrubou, você é lerdo, você já viu fulano, fulano não é muito mais ativo. E aí, como é que a criança começa a lidar com isso, Manu? O que é que você acha? Quais são os impactos? Sentimento de inferioridade, insegurança e vai pra vida adulta. Sim, sim. Então, Sem quando eu sombra chego de lá na dúvida. frente, eu não tenho segurança pra fazer nada, porque o outro é melhor do que eu. O que o outro faz, o trabalho do meu trabalho, vem o perfeccionismo imenso. Eu preciso fazer isso muito bem feito, porque eu preciso da validação. Sim. Mesmo que eu não lembre, eu preciso fazer perfeito, porque eu vou querer o elogio que eu não tive. Então eu busco no outro aquilo que eu não tive nas minhas Infância. primeiras fases de infância, Que era quando precisava. Né? quando precisava. Então é interessantíssimo hoje, os pais que estão assistindo, o reforço positivo, o elogio ao filho. Não ficou lindo, perfeito, ela está num processo de aprendizagem. Eu lembro quando eu tinha uma pessoa que me ajudava em casa, e eu, na minha impulsividade, na minha paciência, ainda não estava nesses processos de terapia, eu queria que a minha filha fizesse as coisas mais rápido. E aí uma senhora que me ajudava em alguns pontos em casa, ela disse assim, ela está aprendendo. Quando você começou a aprender como era, foi uma ficha imensa que caiu. Aí eu disse, então deixa ela fazer no tempo dela. Sim. Então, e é fazendo e com o reforço positivo que motiva a criança a fazer, e ele vai se tornar um adulto mais feliz, né? Realizador daquilo que ele deseja. Sim. E muitas pessoas acham que o perfeccionismo é coisa boa. E eu digo assim, o perfeccionismo, ele paralisa. Porque muitas vezes você quer algo muito tão perfeito que você não consegue entregar. Né? Ele acaba ali paralisando, literalmente. Aí, autoestima zero, ansiedade, chama, bate na porta e entra sem ser convidada, e vem trazendo várias outras questões, e você não prospera porque você está com bloqueios. Verdade. Uma coisa também que eu acho muito importante a gente falar aqui é como a gente estava falando, né? A gente tocou no ponto dos influenciadores, a questão da exposição. E junto com isso, muitas vezes vem a questão da necessidade de aprovação. Né? Tipo, ele se expõe demais e aí começa a vir as críticas, não sabe lidar com isso, né? E aí fica, né? Aquela necessidade de tem que ser aprovado pelo outro. Será que o que eu estou fazendo não está certo? Será que o que eu estou fazendo não está perfeito como deveria? Né? E aí leva, né, as pessoas a vários lugares que não são legais. Como hoje você, né, como terapeuta, entende essa questão, Manu, da necessidade de aprovação das pessoas? A falta de confiança em si. Quando você consegue entender que você aprova aquilo que você faz, que aquilo que você faz está bom para você, você deixa de se preocupar um pouco com o outro. A gente nunca vai ser bom pro outro. Nunca, a gente pode fazer 99, fez um, é do ser humano, infelizmente é do ser humano.
Isso é incrível. Mas quando você tem consciência tranquila do que aquilo que você fez estava bom, porque estava dentro do seu limite, das suas possibilidades, do que você sabe fazer, tá tudo bem, Uhum. né? Então, assim, eu me valido. Sim. E o processo de validação, ele é aprendizado também. Porque eu quis que alguém me validasse. Beleza, aquela pessoa não me validou. E ele não me validou porque não é porque ele é uma pessoa ruim. É porque para aquilo ali era o certo. É uma coisa que a Uhum. gente encontra muito na terapia, é assim, eu queria isso do meu pai, eu queria isso da minha mãe. Eles não tinham como dar diferente porque eles não sabiam fazer diferente. E é muito bacana levar isso porque eles aprenderam de uma forma, quando a gente traz assim, vem cá, mas me conta uma coisa. Como é que seus avós tratavam seus pais? Ah, era educação assim, assim, assado. Como é que você queria que ele fizesse tão diferente com você? Entenda que ele fez o melhor dele Uhum. diante do que ele tinha de verdade. E hoje você entende, você vai melhorando o processo para você fazer para suas próximas gerações e aí ir melhorando gradativamente. Então, a validação dele era aquela ali. Era a forma dele dizer que estava tudo bem. Uhum. Tem algumas pessoas que chegam e dizem assim: ah, eu tirei 10, não fez mais do que sua obrigação. Ele estava mostrando, ele queria ser validado, ele queria os parabéns. Isso. Mas quem não deu essa validação é porque não sabia como fazer aquilo e não sabia o que é que o outro queria. E aí entra um outro processo massa, que é a necessidade da comunicação alinhada. Eu digo o que eu quero, o que eu não quero, e aí o outro vai entender se pode atender minhas expectativas ou não. Mas eu preciso falar. A criança ainda não sabe ter esse diálogo. Então vem dos pais começarem a colocar esse processo de compreensão e querer ouvir a criança. Porque Uhum. antes não tinha. Criança não fala. É. Criança fica quieta e obedece. E aí hoje a gente já tá, então vamos ver se seu pensamento é congruente, vamos ver se dá para encaixar aqui. Uhum. Deu, não deu, justifica. Não é um não, não e acabou. Justifica, é seu filho. Não Uhum. tem por que ter um Tenha tratamento paciência, tão né? grosseiro. É. Como eu falei, muitas vezes tem paciência com os de fora, mas não tem paciência com os de dentro. Olha, alguma coisa ali. Tá vivo. Tem alguma coisa viva aqui. Foi Filipão aqui. É, com relação a isso que você traz, né? Sobre as pessoas. Como você falou, a gente faz, mas quando deixa de fazer uma, tudo cai por terra, né? E aí eu lembro de uma historinha que falava de seu João. Seu João, um homem muito íntegro, um cara muito correto. E aí seu João sempre teve uma vida, uma referência dentro da família dele. E aí um belo dia, já aposentado, seu João, com 68 anos por aí, reencontra uma amiga de trabalho. E eles trocam telefone e tal, e eles tiveram lá na adolescência também, tiveram um romance. E aí aquilo começa a ser alimentado e tal, e aí seu João acaba traindo a esposa com essa colega de trabalho. Só que no dia que seu João marca, né, que seu João vai lá para o encontro, seu João tem um infarto e, como disse, morreu. A palavra da moda agora é de arrasta pra cima. Pronto. E aí foi arrastado, mas agora eu também não sei, né? Porque pode ser para cima, pode ser para baixo. Também. E aí seu João partiu. E aí todo mundo, né, que tinha aquele homem como referência, começa a dizer: eu sabia, isso nunca prestou, né? Isso sempre fez isso foi a vida inteira traindo a esposa. O cara nunca tinha traído a esposa, né? Não é que eu estou defendendo isso não, tá, gente? Eu estou querendo trazer uma analogia. E aí, a referência quando o seu João parte é o que ele deixou por último, né? Ou seja, seus 68 anos que foi construído, foi destruído por um momento, né? E é exatamente isso. A gente faz, a gente entrega para as pessoas, a gente se dedica. E no momento que a pessoa simplesmente não está afim naquele dia, ou para ela não é possível fazer, a maioria das pessoas ela não procura entender por que a outra pessoa não está fazendo.
E não olha assim, poxa, ela fez sempre isso aqui, né? Ela sempre, toda vez que eu solicitei foi feito, toda vez que eu pedi ela me atendeu, toda vez que eu precisei ela estava à disposição. Não entende, só olha para um momento negativo, que é negativo para ela, né? Uhum. Muitas vezes a pessoa não está pronta para fazer aquilo naquele dia. E a gente tem que entender que tudo bem, né? Mas as pessoas só querem ficar com um momento negativo. E por que eu trouxe essa analogia? Justamente para a gente entender, para quem está nos assistindo, entender que aquilo que a gente faz tem importância, positivas e negativas, mas tem que fazer bem para você, né? O que seu João fez, não fez bem nem para ele, nem para tudo que ele construiu naquele momento, porque ele acabou acontecendo aquilo ali e acabou deixando aquele legado que ficou por último, porque as pessoas já vão acusar aquele erro, né, de seu João ali. E eu percebo que falta mais clareza nas pessoas, né? Da gente enxergar o benefício que o outro nos trouxe, né? O quanto ela pôde agregar para a gente, né? E não pontuar, porque agora não dá mais, como as pessoas costumam dizer, vivem 10, 15 anos juntos, meu casamento nunca deu certo, meu relacionamento nunca deu certo. Peraí, deu até onde Uhum. foi, né? Como é que você consegue lidar com isso hoje, entender essa questão, né, do outro, né, de sempre ter esse olhar negativo? É do outro, né? Quando eu entendo assim, eu sou da pessoa que prego que eu sempre deixo o meu melhor. Sim, O que o outro vai receber, o que o outro vai entender. A palavra que também hoje até caiu um pouquinho, né? Mas é emocionada. E eu vi muitas pessoas se incomodando com essa palavra de dizer, é porque eu não sou emocionada, é porque o outro é emocionado. Deixa o seu melhor. exato. O que o outro vai receber e vai entender é problema do Do outro. outro. Estando com sua consciência tranquila de que você fez, que você estava ali entregue, aquilo ali é seu. É o que você vai levar. Uhum. O que o outro vai receber, cada um só entende É o que tem dele, dentro do seu coração. é dele, né? Perfeito. Aí lembro bem de uma, uma frase que fala assim: é aquilo que está em você, é como conhecimento. Coisa que o tempo não destrói, a ferrugem não corrói e a Sim, traça não rói. é, Então, é o que está em você, é o que você entrega. sim, É o seu interno. sim, Cada um recebe com o que tem no coração, não é o que eu vou entregar. sim. E hoje eu percebo, né, que quando as pessoas falam algo, críticas, ou enfim, agem de alguma forma, está muito mais relacionadas a elas do que a nós mesmos, né? Ela está gritando muito mais sobre ela do que sobre a gente, né? Uhum. Bom, Manu, a gente está encaminhando aqui já para o finalzinho, né? E como eu disse, né? Para quem ficou até o final, teria uma surpresa, tá? Então, para você que está aqui, né, até o final, Manu vai trazer algo que eu tenho certeza que vai ser muito benéfico para você. E eu tenho certeza que isso vai fazer grande diferença a partir de hoje em diante, quando você for tomar as suas decisões. Fique à Pois vontade, é. Manu. Ferramenta simples para te trazer clareza em tomada de decisões. Pega um papel. Eu gosto de anotar porque quando a gente escreve, explana, vai ali para a Exato. matéria aquilo que está no pensamento. Então faz muito sentido, sim, colocar os nossos sentidos para trabalharem. Então, assim, a minha visão vai perceber aquilo. Qual é a situação? O que é que eu ganho com aquilo? O que é que eu perco com aquilo? Por exemplo, eu tenho um convite para ir comer uma pizza hoje à noite. Não sei se eu vou, não sei se eu vou, tô naquele negócio. Tá. Qual é o evento? Ir na pizzaria. O que é que eu perco indo? O que é que eu ganho indo? Quando eu coloco isso, eu entendo, eu posso fazer o balanço e tomar a decisão baseada ali, entendendo o que é que eu vou ganhar e o que é que eu vou perder se eu fizer aquilo. Então, inicialmente, vai para o papel porque vai ficar mais amplo, Claro. mais claro para isso. Depois você consegue fazer isso na cabeça Internamente. mesmo assim rapidinho e dá para fazer para tudo, para todas as tomadas de decisão, para que não venha o arrependimento, o e se
poxa, não deveria ter feito, ou deveria ter feito, me arrependi porque fiz ou porque não fiz. Pelo menos você vai ter uma clareza daquilo ali que você vai decidir. E quando a gente entende o que a gente está fazendo, por que que a gente está fazendo, fica mais concreto. E aí eu sei o que eu vou fazer e por que que eu vou fazer aquilo. Se der ruim, tudo bem. Assumo o risco. Se der bom, melhor ainda. E vamos torcer para dar bom sempre. Com certeza. Com certeza essa ferramenta ela é incrível. Né? E como eu te disse, já vou aplicar hoje. Eu aplico para tudo. Hoje. Então, assim, é bom você que está em casa, você pega um papel, faz uma linha no meio e bota lá o que eu ganho e o que eu perco. Né? E você coloca lá o que você vai ganhar, tomando essa decisão, e o que você vai perder, né? Tomando essa decisão. E aí você faz um balanço, né? Um contrabalanço ali do que ganha e do que perde. Com certeza isso vai facilitar muito a partir de agora em diante, né? Ainda pode acrescentar, se tiver outras pessoas no processo, como é o caso de família, Sim. Né? O que as pessoas ganham e o que as pessoas perdem. Eu estando junto, quando a gente vai tomar a decisão em conjunto, o que eu e as pessoas. Tá vendo? Eu te disse para você ficar até o final. Quem não ficou até o final, perdeu, né? Foi. Manu, muito obrigado, né, por mais uma vez a sua vinda aqui. Como eu lhe disse, as portas estão sempre abertas. Essa casa também é sua, sinta-se à vontade quando você quiser. Olha que eu sou espaçosa. Quando você quiser sinalizar que quiser vir, a casa está aberta, tá? Tenho certeza que fez muito sentido para quem está nos assistindo. Mais uma vez vou deixar as suas redes aqui, @Manu Souza Terapeuta, tá? Então vai lá, vai estar aqui na descrição, tá aí, ó, tá? Manu Souza Terapeuta. Então, entra lá, segue as redes dela, vai estar o link aqui na descrição do nosso vídeo. Tenho certeza que, assim como você vê essa ferramenta aqui, é só o início. Você que está precisando de terapia, você já viu, olha o rostinho dela, 41, nem parece 31, pois é, terapia, eu estou lhe dizendo, terapia é vida. Terapia é vida, você vê aqui pelo rostinho dela, né? Então vai lá, manda uma mensagem lá no direct, a equipe dela vai te atender, vai ter pessoas lá que vai falar com você e depois vai passar para ela. Então aproveite essa oportunidade, se permita, como eu falei, terapia é vida, se permita dar o passo adiante, né? Você já jogou videogame, então assim, não tem como você passar de fase sem vencer a fase anterior. Então é vencendo fase por fase. E está aqui uma grande terapeuta que vai facilitar, né, o seu caminho a você ser mais assertivo na sua vida. Não é que ela vai resolver nada para você, ela vai te trazer ferramentas que vai te levar à assertividade, tá bom? Manu, meu muito obrigado. Lembrei de nosso amigo Jordal. Jordal, sim. Que quando abriu a câmera, né, ele foi indicado, não sabia quem ia atender, e quando abriu a câmera, ele disse, essa menina, com esse rostinho assim, ele disse, ela estava vestidinha com a blusinha branca, eu nem lembrava desse detalhe. E acabou a sessão, eu estava me acabando de chorar, eu disse, é sério? Ele, pois é, não dava nada por esse rostinho assim de criança. Tá vendo? Tá vendo? Jordal passou por aqui também, tá o episódio aí no nosso canal, se você botar lá, né, 2 ou mais Jordal, você vai ver, tem um episódio de um cara fantástico também, passou por aqui. Então, tá vendo? Vale a pena, terapia é vida. Manda o direct agora aí, ó, corre lá, manda o direct, que a equipe dela vai te atender, vai te direcionar, e aí depois você vai marcar a sua consulta, a sua sessão lá com ela, e você vai, tenho certeza que você vai sair dessa primeira sessão querendo vencer o mundo. Eu que agradeço imensamente o convite. Estou, assim, sempre aberta a novos. Sou gaiata, sou oferecida, espaçosa, a casa é minha, então já me sinto. Sempre que eu puder contribuir, eu estou à disposição. E, assim, não foi nada ensaiado. Hoje de manhã eu perguntei para ele qual é o tema. A gente desenrola, e realmente a gente desenrola. Trazendo um melhor para o canal. E eu estou sempre à disposição, tá aí minhas redes, qualquer coisa é só mandar mensagem, eu tô por aqui sempre. Que bom. Para a gente finalizar, né, traga uma mensagem para quem está nos assistindo. Algo que possa tocar, despertar os nossos telespectadores. Fique à vontade. Eu sei que aí tem várias ideias. Peguei ela de surpresa. Me apertou sem me abraçar. Mas isso é que é melhor, que vai vir do coração.
Não vai vir nada ensaiado, gente. Acredite em você. A gente sonha, a gente deseja, idealiza. E por mais que tenham pessoas do lado de fora que possam falar assim, não vai dar certo, você não vai conseguir. Acredita e faz. Ninguém vai fazer por você o que precisa ser feito. Fortalece as tuas ideias, as tuas convicções, fortalece o seu interior. E vai. Não existe erro. Existe tentativas para chegar onde a gente quer chegar. E se não deu certo aquele caminho que você planejou, tem outros. Só não paralisa. Não fomos feitos para parar, para paralisar de jeito nenhum. Se a gente nasceu aqui, já é uma grande vitória. Nem todos conseguiram nascer e chegar onde a gente chegou. Então, tua vida está nas tuas mãos, não é na mão do outro. Claro, a gente tem um ser maior que toma conta da gente, também segura na fé, porque nem sempre vai ser fácil. Mas não desiste, não desiste de você, não desiste dos teus ciclos, dos teus sonhos. A zona de conforto é boa, mas ninguém precisa ficar lá. Se você tem um sonho maior, vai. Organiza e vai. Não fica onde você está não, porque você merece ser feliz. Porque a gente está aqui para ser feliz, para viver, para contribuir com o outro. Ninguém veio nessa vida a passeio. Uau! E aí você falou uma coisa, recentemente eu vi uma reportagem, um senhorzinho de 63 anos, que eu esqueci o apelido dele agora, que chamavam ele. Mas enfim, ele usa uma camisa dizendo, só vai. E ele vai correr uma maratona agora aqui em Salvador, né? E ele dizia exatamente isso, só vai. Tá com dúvida? Só vai, só começa, né? Só começa. E lembrar, né, para todo mundo que está nos assistindo, Manu, que é aquilo que a gente falou muito aqui, né? Que a opinião do outro é sobre o outro, né? E toda árvore que dá frutos, ela sempre vai ser apedrejada, né? Então, assim, se está levando pedrada, é porque está tendo resultados, é porque está dando bons frutos, né? Então, só vai. E todo Certo? galho que quebra, quando ele nasce, é mais forte. Exatamente. Exatamente. Incrível. Incrível. Mais uma vez, meu muito obrigado. Se fez sentido para você, convido você a compartilhar esse episódio com mais pessoas. Se inscreve no nosso canal, porque é de graça, não paga nada. Se inscreve aí no nosso canal, deixa aquele famoso joinha ou famoso like, porque assim você contribui para o nosso canal também. E aí, entra aqui na descrição e segue as redes aí de Manu, porque eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que você vai ver lá nesse Instagram dela, tá bom? Manu, muito obrigado. Mais uma vez, seja sempre bem-vinda aqui, tá? E para você que nos assistiu até aqui, meu muito obrigado e lhe encontro num próximo episódio.